câncer de próstata é o câncer mais frequente no Brasil e no mundo. Sabemos que 1.200.000 homens descobrem o câncer de próstata aproximadamente no Brasil e no mundo todos os anos. Olá, eu sou a Luciana Marques, enfermeira. Estou aqui com a Jaqueline Scaioella, nutricionista desde 2010, com longa experiência em saúde corporativa, promoção da saúde. A Jaque, ela tem pós-graduação como que é, Jaque? Nutrição integrativa, Eva, né? A Jaque tem aprimoramento em cardiologia. Se eu esqueci de alguma atuação sua, já que você quiser explanar. sim, olá, Lu. Realmente o convite, é isso mesmo. Tem algumas outras especializações, alguns outros aprimoramentos, mas de acordo com o nosso foco principal, é isso mesmo. E vamos lá conversar um pouquinho, né, chegou a vez do homem, enfim, teve Outubro Rosa, todo esse cuidado com a saúde da mulher, chegou a vez do homem, então vamos conversar um pouquinho. Perfeito, já que no mês de novembro sempre falamos tanto do câncer de próstata, mas é importante ressaltar o quanto que é importante o papel da alimentação nos fatores preventivos e os hábitos de vida saudáveis. Quando falamos da saúde do homem, a saúde do homem é tão complexa quanto a mulher, que necessita de cuidado e de atenção. Quando comentamos de dados, eu trouxe aqui a Jaque, que é nutricionista, para que a gente possa discutir sobre esse tema e trazer essa conscientização da prevenção. Em relação à saúde do homem, temos dados em relação à saúde cardiovascular, doenças cardiovascular, ela é hoje a doença que mais mata homens no Brasil e no mundo, quando falamos de doenças vasculares, que a gente pensa em associação com hipertensão, diabetes e fatores alimentares. As relações de cânceres de pulmão também são muito altas no homem, já que como que a gente pode pensar em câncer de pulmão em relação ao cigarro? A gente sabe que está diretamente ligado, mas estávamos conversando e você comentou desses fatores do cigarro, que não adianta somente ter uma alimentação saudável, mas se o homem tem o hábito de ter esse tabagismo, e a gente sabe que esse índice é muito alto. Se você puder falar um pouquinho dessa relação. Exatamente, Lu. Então, a gente tem essa forte relação, né, com doenças cardiovasculares e o tabagismo, a gente não poderia deixar de falar. E enquanto, em relação à alimentação, o fumo acaba sendo uma fonte de radical livre, de toxicidade para o nosso organismo, né? Então, ela afeta principalmente a absorção de vitaminas que são antioxidantes, principalmente a vitamina C. A gente tem várias outras vitaminas, mas eu vou focar na vitamina C, que acho que é a vitamina mais conhecida. A vitamina C, ela não serve só para o processo de prevenção de resfriados, né? Ela tem vários processos envolvidos de questão protetora, proteção cardiovascular, né? Proteção das artérias. Então, se eu se eu sou tabagista, e tenho eu vou ter então essa questão de não absorver corretamente essa vitamina C, né? Degradar, na verdade, perder boa parte dessa vitamina C. A vitamina C está presente, né? Não só nos cítricos, mas também nos vegetais verdes escuros, nas saladas, né? Em muitas das saladas. Então é importante a gente ter esse cuidado. Não adianta só, como você falou, se alimentar bem, mas a gente tem que ter o abandono ali do tabagismo, e aí ninguém melhor do que você, né, como profissional de saúde também, para poder orientar, ter a busca de ajuda, né, de como fazer para parar de fumar, tudo isso. Exatamente, Jaque, perfeito. Quando falamos aqui dessa questão dos hábitos de vida e falamos aqui um pouco, trazendo um pouco do cigarro, câncer de pulmão, que é muito incidente, tem aí uma alta letalidade no homem e na mulher também, mas o homem ainda tem uma taxa maior.
Quando falamos de doenças cardiovasculares, já que sabemos que está ligado, intimamente ligado à obesidade, que tem um índice de OMC, sabemos que a obesidade, ela pode ser ainda um fator de risco para o câncer de próstata e aumenta em até 7 vezes, que são as chances desse risco de desenvolver o câncer de próstata. Por quê? Porque a síndrome metabólica, ela aumenta os níveis de cortisol, que é esse hormônio do estresse, que a longo prazo pode inibir esse hormônio de defesa da pessoa. E pode ocasionar esse erro genético que está ligado ao câncer. Pensando na obesidade, que aumenta tanto o risco de câncer de próstata, que afeta tanto os homens no Brasil e no mundo, também sabemos que está ligado às doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares estão ligadas a todas as doenças do vaso e sabemos a importância da mudança do estilo de vida. Se você Exatamente. puder trazer essa questão do IMC, qual que é o IMC adequado? Sabemos que uma pessoa que treina, ela tem um IMC que não deve ser Diferente. olhado exato, deve ser olhado de forma individual, Uhum. mas quando que um homem sabe que ele está com um IMC que está prejudicando ele? Pensamos na circunferência abdominal, nos níveis Correto. né, de gordura. Uhum. Se você puder trazer um pouco sobre isso. É importante você ter citado essa questão, né, da produção da síndrome metabólica, trazer essas alterações em relação à produção dos hormônios, né? Então, só entrando um pouquinho rapidamente, depois eu volto para a questão da avaliação nutricional. Nós temos o hormônio da testosterona, que é o principal hormônio masculino, que se ele não tiver em quantidades adequadas ali, o homem vai ter um prejuízo, né? Vários prejuízos aí. E um dos prejuízos é a maior absorção de gordura corporal e a redução, muitas vezes, até da massa muscular, a dificuldade de ganhar massa muscular. Então, é um nível que a gente deve estar sempre, que o homem deve estar sempre atento, né? Nós mulheres também temos testosterona, né? Mas os homens devem estar bem atentos, porque isso pode afetar bastante. E é consequência de uma má alimentação, de desculpa, do sedentarismo, né, de estresse. Então, essa redução da testosterona está envolvida com um hábito de vida não saudável, né. Vindo um pouquinho para a questão da avaliação nutricional, Lu, a gente tem que avaliar o homem como um todo, né? Todos os sinais, sintomas que eles apresentam, a questão da circunferência abdominal, né? Que hoje é uma das avaliações dos marcadores mais importantes para risco cardiovascular. O IMC, que é o índice de massa corpórea, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para avaliar, porque o homem ele pode ter um IMC um pouco aumentado ali, um IMC de sobrepeso, às vezes até de obesidade, mas ter uma concentração de massa muscular também aumentada, né? Então, por isso a importância de avaliar como um todo. Vamos avaliar os exames, como estão os níveis de triglicérides, que hoje é muito mais importante do que os níveis de colesterol. Não que o colesterol não seja importante, mas o triglicérides ele está muito mais envolvido com os riscos cardiovasculares, né? Já que o colesterol é um hormônio que a gente nasce produzindo. Então, não é que a gente não vai ficar atento em relação aos níveis de colesterol, a gente tem que ficar assim. Mas observe o seu triglicérides, vê se ele não está bem próximo do limite superior, né? Então, a gente tem que avaliar isso. Circunferência abdominal de homens nunca pode estar acima de 102, né? Que já é ali considerado, de acordo com o OMS, um risco. E o IMC, como eu te falei, vai ter que ser avaliado, vai ter que ter uma avaliação física, né, ou física, ou uma avaliação de bioimpedância, que é um exame que mostra para mim os níveis que o homem tem ali de massa de gordura, massa muscular, massa óssea, líquido corporal, e aí eu vou conseguir enquadrar, né, esse homem como um homem que está realmente com excesso de massa de gordura, com falta de massa muscular, né? Então, o IMC sozinho ele não é considerado, mas se esse homem ele tem uma circunferência abdominal aumentada, se ele já tem alteração nos exames, a gente tem um outro nível muito interessante, importante o homem avaliar, que é a homocisteína.
Homocisteína é um aminoácido que nosso corpo produz. A produção dele através de ácido fólico e vitaminas do complexo B. Então, se o homem também não tenha o consumo de alimentos que têm essas vitaminas, né, ele pode produzir esse aminoácido a mais, e isso é um risco cardiovascular também, né? É um corte de risco cardiovascular. Então, a gente tem várias alterações nos exames, que às vezes não são alterações ali dos exames mais básicos, né? A gente tem que aprofundar um pouquinho mais para poder avaliar tudo isso. Então, eu vou avaliar, mas se eu tenho alteração no exame, se eu tenho circunferência aumentada, se eu tenho fadiga, se eu tenho cansaço, né? Já é um risco aí, com certeza já é vários pontos, né, de risco cardiovascular, tá? Perfeito, já que quando falamos da saúde do homem, então é importante citar sobre isso, porque a mulher, naturalmente, ela é conhecida por realmente buscar esse médico todos os anos, o ginecologista, que é o clínico geral da mulher. Quando pensamos no homem, sabemos que a taxa é maior que 60%, das próprias mulheres de casa que faz esses agendamento de consulta, porque senão o homem ele acaba não fazendo esse agendamento de consulta, e é importante salientar que para ele entender todos esses riscos dele, como que está a sua saúde, é importante marcar esse médico Uhum, anualmente. Quando falamos do câncer de próstata, sabemos que tem a idade recomendada para começar, mas é importante que qualquer ser humano agende seus exames anuais para entender como que está, faça os seus exames de sangue, para avaliar, como você bem disse, níveis de triglicérides, colesterol. Exato. E quando pensamos nas doenças cardiovasculares, câncer de próstata são doenças silenciosas que uhum, muitas vezes a pessoa já descobre num nível muito preocupante, porque o homem já é conhecido por buscar ajuda quando ele realmente precisa, tem os né. sintomas, começa a apresentar algum sintoma, e quando apresenta algum sintoma, às vezes já é, né, um nível mais avançado, né? Exatamente, então a busca por essa orientação. Aí quando pensamos na hipertensão, que também é uma doença silenciosa, está relacionada às doenças cardiovasculares, que pode ter outras causas de AVC, infartos e outras mais, pensamos no excesso de sal, né, já que está relacionado realmente à hipertensão, e Uhum, e é importante entender como que está a sua saúde, e o sal, ele independente da pessoa ter hipertensão ou não, ele tem que ser reduzido uhum, sempre. Quando você pensa exatamente. exato, quando você pensa num todo, já que falando um pouco de alimentação, a gente pensa que temos que ter uma alimentação saudável, redução de sal, você vai falar um pouquinho aqui a redução do açúcar, É. comidas processadas, condimentadas, e Uhum, pensar nesses impactos para a saúde. Uma pessoa que busca ajuda e realmente ela tem esse nível de atenção, quando você fala: "Vamos cortar o açúcar", você pede para substituir, você só pede para reduzir? Tem alguma indicação de algum açúcar específico? O que que você recomenda? legal. Alimentação, você recomenda também alimentos orgânicos, os Uhum. cardioprotetores? Aham. Vou falar um pouquinho, então. Importante você ter entrado nessa questão do sódio, né? Porque vindo um pouquinho, a gente sabe que hoje as grandes causas, né, da hipertensão, do AVC, né, às vezes até mesmo do infarto, muitas vezes a hipertensão, não sei em relação a números, né, mas você pode confirmar isso depois. E a gente sabe que está diretamente ligado aí ao consumo excessivo de sódio, e a questão do câncer, né, do surgimento do câncer, ele também está ligado com condimentos artificiais, né, com aqueles aromatizantes, né, que tem nos alimentos industrializados. Então, eu acabei tendo acesso, né, a um estudo recente, um estudo bem extenso, em relação ao consumo de alimentos embutidos,
linguiça, salsicha, mortadela, né? O próprio peito de peru, que já foi considerado saudável um dia, né? Mas que ele é rico em sódio. Alimentos industrializados em geral, salgadinhos de pacote, amendoins, né? De pacote. Então, todos esses, nesse estudo, ele avaliava esse consumo, né? E esse consumo era praticamente aí 50% maior em relação relacionando homens e mulheres, né? Ele tinha um consumo maior em homens desses embutidos e desses alimentos ricos em sódio. Então, a gente tem a questão cardiovascular e a gente tem a questão do surgimento dos cânceres, que tem um envolvimento de todos esses corantes e conservantes artificiais, tá? Então, realmente a gente tem que ter esse cuidado. Os estudos mostram, né, que existe um consumo maior em homens, e então é importante a gente ter esse cuidado, tá? Em relação ao consumo do açúcar, hoje eu recebo muito no meu consultório uma grande prevalência de homens que estão com esteatose hepática, com gordura no fígado, né? Então, a gente tem hoje uma relação muito forte com a obesidade, mas não são só pacientes obesos, tá? Recebo pacientes também que estão no peso adequado ali, né? Avaliando só ali de o peso mesmo, mas quando eu vou entender um pouquinho a alimentação, ele tem uma má alimentação e tem um diagnóstico de esteatose hepática, né? A esteatose hepática é um tipo de gordura proveniente do alto consumo de açúcar e carboidrato. Tá? Então, é uma energia que a gente absorve através da alimentação, a gente não consegue gastar essa energia e ela acaba sendo acumulada no nosso fígado. É preocupante, porque se não tratada, ela vai, a longo prazo, pode se tornar uma cirrose hepática, né? A gente pode perder a função desse fígado. Então, quando você tem um diagnóstico de esteatose hepática ali, você deve imediatamente já tomar uma atitude, né, de mudança de estilo de vida, tá? E nesse contexto que você me perguntou, né, a gente tem que tomar cuidado com esse. Então, eu só vou consumir aquilo que eu conseguir gastar em relação ao carboidrato e açúcar, né? Então, se é um paciente que não é diabético, que não tem alteração em relação à glicose, insulina, glicada, né? Eu vou ter um cuidado, né? Se ele conseguir, se eu faço cálculo ali e ele pode ter um docinho por dia ali, Perfeito. né? Agora, se eu faço o cálculo e não posso, eu vou orientá-lo, tá? A gente sabe da dependência, né, que o açúcar tem também, né? Então, Exato. ele é um vício de paladar, é difícil a pessoa tirar esse açúcar. Tem a questão dos cafezinhos, né, que é bem prevalente aí no homem, né? Eu tomo vários cafezinhos por dia, né? Então, tem que ver o quanto de açúcar tem nesses cafezinhos, então é importante avaliar, tá? Eu vou avaliar individualmente, né? Não tem, eu realmente corto tudo de açúcar, não. A gente tem açúcares que são um pouco menos refinados, com um pouco menos de aditivos artificiais, né? Aditivos químicos, na verdade, que eu recomendo, né? Que é aquele açúcar mascavo, açúcar de coco, demerara. Então, em alguns casos eu posso recomendar. Agora, açúcar refinado, né? O açúcar eu praticamente não indico realmente em nenhum caso, tá? Adoçantes artificiais eu também contraindico, né? Porque ele tem todos os componentes sintéticos ali artificiais que através de estudos recentes, né, estão ligados ao surgimento dos cânceres. Então, edulcorantes aspartame, ciclamato, sacarina são adoçantes que eu não recomendo, tá? Todos esses estudos que a gente vem vendo, né, estão ligados ao alto consumo desses adoçantes. Então, em refrigerante diet, né? Ou se eu coloco 10 gotinhas em cada cafezinho, né? Não tá ligado a baixo consumo, mas mesmo assim eu prefiro optar pelos adoçantes que são mais naturais. Estévia, xilitol, eritritol, todos esses que a gente tem hoje no mercado. Perfeito, já que quando você traz toda essa questão alimentar e essa avaliação individual do homem, percebemos o quanto que é importante em qualquer fase da vida para evitar cânceres, além dos exames preventivos, que a gente sabe que a prevenção, quando pensamos num câncer,
ela vai trazer ali, se o homem tiver um diagnóstico precoce, ele vai ter uma chance de cura maior que 90%, e se ele tem hábitos saudáveis, que é fazer caminhada, pensamos que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda de 150 minutos a 30 minutos por dia, realmente para trabalhar essa parte vascular. Exato. Se ele tem um peso adequado, quando pensamos num peso adequado, avaliando individualmente se esse homem treina, ele tem um nível de massa muscular maior. Quando pensamos em tudo isso, em questão de câncer de próstata, a gente sabe que a partir do momento que ele é homem, que a próstata é só do homem, ele vai Uhum, envelhecendo, ele vai ter esse risco. Mas se ele uhum, tem hábitos saudáveis, a chance de cura dele também tem um desfecho mais favorável. sim, Quando sim. pensamos em doenças cardiovasculares, sabemos que tem um risco familiar, tanto para câncer quanto para doenças cardiovasculares, mas mesmo que tiver esse risco, é importante mudar esses hábitos, né, já que comentamos a questão do tabagismo, falamos da prevenção em relação também, é importante ressaltar em relação ao álcool, bebidas alcoólicas, drogas lícitas e ilícitas de forma geral, Uhum. mudança de hábitos de vida que é realmente independente de ter uma doença diagnosticada, reduzir sal e açúcar, Redução do alimentos, e a redução, é exato. envolvida com a atividade física também, né? A atividade física, ela produz ali hormônios, né, que acabam ajudando nessa redução. Então, é mudança de hábito mesmo, como você disse, né, Lu? A ajuda de um profissional ou de profissionais, né, Exato, poder auxiliar, é não aguardar que tenha o sintoma, que tenha o diagnóstico para poder agir, né? exato. Acho que é essa a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui, sempre tá de olho na sua saúde, nos seus sinais, né? Em tudo isso que qualquer indivíduo, homens ou mulheres, né, deveriam estar atentos. Exatamente, guardar essa mensagem, procurar ajuda de profissionais especializados para qualquer mudança de hábito é necessário, né, já que em alguns casos a pessoa consegue mudar sozinha, em outros casos é importante ter esse profissional. Quando a gente fala de uma alimentação diferenciada, individual, Uhum, quando se tem uma doença, um exemplo, uma diabetes, é necessário um cardápio individualizado, aí tem exato. que realmente procurar uma nutricionista. Quando você tem diagnóstico, é importante ter uma ajuda de um profissional, né? Porque a gente tem acesso a muitas informações hoje na internet, informações que não são ideais para você, né? Que não são, então você pode Exato, dieta, você pode ter um resultado, né? Como você falou, pode mudar, pode fazer as mudanças sozinhas, mas e aí? Eu tô consumindo aquilo que o meu corpo necessita, né? Então, a longo prazo, isso muitas vezes não é rentável, né? Então, vamos buscar ajuda de profissionais, né? A gente tem aí acesso e, e cuidar e realmente fazer o que é importante para você, né? Que às vezes não é o que é importante para o outro, para aquele blogueirinho que tá na internet ali, né? Tudo isso. perfeito, já que você trouxe muito bem a questão da alimentação, tudo que Uhum. está relacionado a isso, o cortisol, os hormônios, né, os hormônios de E, estresse, a questão do radical livre, as recomendações importante, IMC. uhum, E ressalto aqui a sua mensagem: cuide-se da sua saúde, ela é muito importante. A partir do momento que você cuida da sua saúde, você está aumentando a sua longevidade. Quando você uhum. pensa em não se cuidar, você está reduzindo a sua expectativa de vida em até 20 ou 30 anos, conforme estudos demonstram. E Então, viver agradeço. tem que viver, se for viver bastante, vamos viver bem, né? Exatamente, é importante cuidar da saúde mental também e Uhum, e passar a se cuidar. O autocuidado, ele é sempre importante uhum. e quero agradecer já aqui a sua participação. É Agradeço. Tá? muito importante ter você aqui com a gente na humanitária. Aqui na humanitária a gente sempre está alertando todos os nossos, colaboradores, beneficiários, empresas que são clientes,
e todos os funcionários dessas empresas, o quanto que é importante levar essa mensagem. E se você está ouvindo essa mensagem, compartilhe, porque são mensagens essenciais que a partir do momento que você escuta, pode ser que você não mude agora, mas que leve isso. A partir de que momento você precisa realmente olhar para si. Exatamente. Obrigada, Jaque, pela participação. Obrigada. A Humanitária agradece. Tchau, tchau. Tchau. The truth has set me